Vamos continuar a estudar o livro de Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses. Estamos nessa série Os Ladrões da Alegria. Vimos no primeiro capítulo que as circunstâncias podem roubar nossa alegria em Cristo. Semana passada, né? Vimos que as pessoas, na última mensagem, capítulo 2, as pessoas podem roubar nossa alegria. E hoje as coisas. E aí é o seguinte, quando nós falamos de roubar a alegria, não é que as coisas tiram a nossa alegria e nos deixam tristes, pelo contrário, né? A alegria que deveríamos ter em Cristo somente, primordialmente, essa alegria é direcionada para as coisas. Então tem gente que vive e só consegue ser alegre enquanto tem coisas acontecendo ou possuindo coisas, e essas coisas possuindo a pessoa também, né? Então tirar esse foco das coisas e centrar, né, apenas na pessoa, no Mestre Jesus. Não é errado ter alegria em coisas. É muito legal. Nós ficamos alegres quando, por exemplo, adquirimos um emprego novo. Somos promovidos. Ou quando compramos um imóvel, um carro novo, tá? Um celular novo. Quando temos ali, né, algum bem valioso. Não é errado se alegrar com isso, ou se alegrar quando alguém querido nosso conquista coisas na vida. A questão é quando o foco da nossa alegria, a nossa esperança, a nossa dependência, ou quando só estamos bem enquanto essas coisas acontecem ou existem. E é sobre isso que Paulo vai falar aqui no capítulo 3 da carta aos Filipenses. Nós vamos propor aqui 3 protetores, né? 3 protetores contra esse ladrão que quer roubar essa alegria em Cristo somente. O primeiro deles são os novos valores. Nós temos que entender que em Cristo nós encontramos o verdadeiro tesouro. Nós temos que entender que e essa figura aí representa bem, ilustra bem o que Paulo está fazendo aqui nesses primeiros versículos. Ele está fazendo uma ação como de um contador. Ele está calculando. Ele está colocando ali na calculadora espiritual, né, da sua vida. Ele está ponderando sobre o que de verdade representa verdadeiro, né, lucro para a sua vida. Então ele está colocando na balança essa ideia, né? O que realmente faz a diferença? O que é relevante para a minha vida? O que pesa mais? O que eu posso dizer que é verdadeiramente lucro? E ele vai falar sobre isso. Ele começa animando esses irmãos, trazendo o tema da carta aqui, pegando todo esse contexto que ele já vem desenvolvendo nos primeiros capítulos, dizendo: quanto ao mais, alegrai-vos, meus irmãos, no Senhor. Ele vai dizer: eu vou repetir algumas coisas para vocês agora. E isso eu não tenho problema em repetir, porque essas coisas, né, é para a segurança de vocês. E isso é didático, proposital. Bater na mesma tecla, trazer aquilo que é importante, porque esse mundo, né, ele nos leva a esquecer daquilo que é fundamental e mais importante. Então a gente tem que estar sempre lembrando: mas pastor, de novo, eu já ouvi essa mensagem, Filipenses 3, eu já conheço de cor alguns versículos aí, ou tantas outras coisas. Falaram aqui que eu estou chegando na igreja, eu tenho que participar da classe Vida Cristã, mas eu já sou um crente de não sei quantos anos. A Bíblia é viva. E os nossos pecados, nós somos, a nossa carne, a nossa velha natureza, ela milita contra o Espírito. E uma das coisas que acontece é nos fazer esquecer daquilo que é básico. Então nós temos que estar repetindo, irmão. Nunca é demais ler, repetir, ouvir as mesmas verdades. Porque nós também nos encontramos em momentos diferentes. E Paulo vai dizer isso, né? Esses irmãos estão sendo perseguidos. E esses ladrões estão à volta, querendo roubar a alegria que eles deveriam ter em Cristo. Então coisas básicas devem ser repetidas e repetidas e repetidas para fortalecer a fé. E ele vai alertar essa galera agora no versículo 2 sobre o que ele chama de cães. Ele vai falar aqui dos falsos mestres, os judaizantes, né? Aqueles que se diziam espirituais, conhecedores da palavra e seguidores do Deus Altíssimo, mas se apegavam apenas às coisas rituais,
né, querendo colocar à frente de Deus as coisas, os ritos, as normas da lei, né, e esquecendo da graça e da misericórdia e impondo sobre as pessoas regras e tradições para se chegar até Deus. E Paulo vai bater nesse ponto, falar, esses caras são cães, e essa palavra cães aí, para quem gosta aí de pet, de animal, não está falando dos cachorrinhos de hoje em dia, não. Esses cães aqui são animais semi-selvagens que andavam ali nas suas, né, nas matilhas, tumultuando a cidade, querendo sempre pegar um resto aqui, outro ali, invadindo, enfim, ladrando para todo lado, trazendo pânico e desordem. Não eram domésticos. Eram animais perigosos, sorrateiros. E ele está comparando esses falsos mestres, esses judaizantes, a esse tipo de animal que só quer trazer desordem e pânico. Ele vai dizer que esses caras são falsos obreiros, maus obreiros e falsa circuncisão. Esse pessoal que se apega a esses ritos, que quer condicionar a salvação a uma série de regras e obras da carne ou da lei. E ele vai falar sobre isso. Nós é que somos a circuncisão. Nós é que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em quem? Em Cristo. Nossa glória está nele, não no que nós podemos fazer ou no nosso mérito, mas no mérito dele. A nossa vitória vem por conta do que ele conquistou por nós na cruz, e não do que nós podemos conquistar ou, como imaginamos de maneira falsa, comover a Deus com a nossa piedade, com a nossa religiosidade, com o nosso sacrifício aqui na terra. Bem que ele vai dizer, né, nós não confiamos na carne. A carne é todo esse currículo que nós queremos apresentar diante de Deus, daquilo que somos ou fazemos ou temos, para impressionar a Deus para a nossa salvação. Para que a gente consiga abrir a porta do céu com o nosso muque espiritual ou com a nossa soberba ou, enfim, com tudo aquilo que nós conquistamos nessa terra. E ele vai dizer, você não comove a Deus. Não são as obras da carne ou qualquer prerrogativa pessoal que comove a Deus para que a porta do céu seja aberta, para que a salvação seja adquirida. Não é assim que funciona. Não é por nada que vem de nós. Não é por mérito pessoal. Porque se fosse, ele vai dizer, bem que eu poderia confiar também na carne. E se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu muito mais. E aí ele vai trazer o currículo dele aqui, invejável. Ele vai dizer assim, fui circuncidado ao 8º dia. E isso era muito importante para essa turma que pregava, né, todo esse conjunto de regras, de ritos e de prerrogativas para se alcançar a graça de Deus, o céu. Para se alcançar o céu. E ele dizia, eu cumpri certinho, olha. Assim como Isaac, eu fui circuncidado ao 8º dia, do jeito que manda a lei. Ismael, o outro filho, não foi. Então, eu sou dessa linhagem aqui. Circuncidado ao 8º dia. Olha, eu sou da linhagem de Israel e tem mais, da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim, ele foi o primogênito de Jacó, filho amado, assim como José, o único que nasceu ali na terra prometida já, e a tribo de Benjamim, dela veio o primeiro rei de Israel, e ela também foi a única tribo que se juntou a Judá para ajudar Davi ali, a continuar firme ali na promessa. Então ele fala, eu sou dessa tribo aí, de Benjamim, hebreu de hebreus, e aqui ele está falando, eu sou puro sangue, porque muitos desses judaizantes aí, eram o que a gente chama de prosélitos, gente que se converteu ao judaísmo, mas que não era judeu de puro sangue, hebreu de hebreu, que é aquele cara que cresceu aprendendo o aramaico e o hebraico. Esses caras aí, muitos nem sabiam falar o hebraico, que viviam nessa cultura greco-romana. Ele está falando, eu sou puro sangue, né? E ele vai dizer aqui, olha, quanto à lei, eu sou fariseu, que era o grupo religioso mais zeloso da lei. Ele vai falar exatamente isso. Quanto ao zelo, eu sou perseguidor da igreja. Isso também era um mérito, né? Era uma medalha a mais. Esses camaradas eram tão zelosos que eles chegavam ao ponto de
matar e se colocar a vida em risco por causa da causa. Por causa da causa. Né? Pela causa do que eles acreditavam. Tem gente que faz até hoje. Mata e morre por uma causa. Ele falou, eu era assim, zeloso, perseguidor. E quanto à justiça que há na lei, e aí é um termo pesado, eu não sei quem pode falar isso, irrepreensível. Tem alguma área na sua vida que você é irrepreensível, ninguém acha nem uma ruguinha de defeito? E ele dizia, em relação à justiça que há na lei, ninguém pode me acusar de nada. Irrepreensível. Muito bem. Aí ele pega a calculadora, somou tudo isso aí. E coisa pesada, valorosa aos olhos dos homens, e principalmente desse grupo aí. Ele vai dizer, mas o que para mim era lucro, isto eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras eu considero, ou seja, essa palavra é a ideia de calcular, eu coloco na balança, eu pondero sobre isso, tudo isso, em comparação ao quê? A sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual abri mão de todas essas coisas que eu considero como refúgio, em outras traduções como esterco, como lixo, comparado tudo isso que eu coloquei aqui, que muita gente queria ter, comparado ao que eu ganho, que eu busco, né, que eu procuro e encontro em Jesus, isso aqui não vale nada. Não vale nada. Eu considero como lixo para ganhar a Cristo. Ele continua falando. E aqui vem um termo maravilhoso. Ser achado nele. Ser achado nele. Então são duas coisas que ele fala aqui interessantes. Eu considero como perda o que era lucro para ser achado nele. E eu fiz uma brincadeira hoje de manhã, falando, muitos vão revelar a idade, eu quero trazer aqui para vocês também. Não sei quantos de vocês lembram, programa Silvio Santos, domingo, no parque, era no parque, né, que chamava? Domingo no parque, não era isso? Vai, gente, me ajuda aí que vocês sabem. E aí eles pegavam era um quadro lá que havia vários prêmios ali no palco, e vinha uma criancinha. E essa criancinha era levada a uma cabine. Lembra disso? Eu não lembro o nome do quadro agora. Não lembra também, né? Mas tá visualizando aí? Estão lembrando? Isso é coisa de 20, 30 anos atrás. Mais, né? A criancinha que ganhou aquele prêmio hoje lá tá meio... Mas enfim, ela era levada para uma cabine e era colocado um fone. Lembra? E aí... Eu não sei como é que era o processo, eu sei que um prêmio, ela entrava já com um prêmio, vamos imaginar uma bicicleta. E aí então, o Silvio Santos, não sei como que era a questão, mas aí escolhia um outro prêmio, e a criança na cabine, ela não via nem ouvia nada. O que ela via lá dentro era uma luz, acendia, quando acendia essa luz, ela tinha que responder sim ou não, só isso. E aí o Silvio Santos perguntava lá fora, você quer trocar a sua bicicleta Caloi por um chocalho? E aí acendia a luzinha e a criança lá, sim! E a gente ficava torcendo para ela não falar isso, né? Fala não, a bicicleta. Lembra disso? E era engraçado demais, porque aí ele fazia essas perguntas, ela ia, né, falando sim ou não. No final, geralmente se ela estava com um prêmio ruim, ele colocava um prêmio muito bom. Se estava com um prêmio muito bom, colocava um outro mais ou menos, para não sair no prejuízo total. E aí terminava... Ela viu que ganhou. Mas conosco, na vida cristã, Paulo está fazendo exatamente essa questão. Porém, não está com os olhos vendados. O pecado, ele tenta fazer isso conosco. Ele coloca um tampão. Né? O pecado, ele obscurece o nosso entendimento. Mas nós, que somos de Cristo, o Espírito Santo tirou essa venda. Infelizmente, mesmo assim, nós olhamos para as coisas desse mundo como aquele chocalho em comparação àquela bicicleta. E olha que é uma comparação ainda pequena, né? E nós olhamos para as coisas pequenas deste mundo e nos apegamos tanto a ela. E Deus está dando a oportunidade de dizermos sim para aquilo que é excelente,
que é o conhecimento dele, a intimidade com ele, e nós estamos gritando sim, sim, para coisas pequenas, como um celular novo, como a rede social, fama e status na rede social, ou querer ganhar mais prestígio e poder aí fora, e esquecemos do nosso Senhor. Estamos dizendo não para ter mais intimidade com Ele. De novo, gente, essas coisas não são ilegítimas. Elas são legítimas. O problema é quando nós colocamos nossa esperança nelas, quando nos apegamos e abraçamos isso como se a nossa vida, a nossa alegria completa dependesse disso. E Paulo vai dizer, eu quero ser achado nele. Imagine vocês agora aqui, todos aqui dentro de um shopping center. E lá nesse shopping você tem várias lojas de variedades ali. E cada loja de uma temática. Numa loja de roupa, produtos ali, roupas. Uma outra loja ali é livraria. Outra loja aqui é produtos esportivos. Outra ali é produtos de beleza. E tem uma outra ali, que eu gosto mais ali, produtos de pesca. Artigos de pesca. E tem a praça de alimentação, né? Tem comida ali. E aí alguém marcou um encontro com você, mas não sabe muito bem onde você está. Mas alguém que te conhece muito vai falar assim, eu sei que ele gosta muito de livro, gosta de ler. Então eu vou procurar esse cara onde? Dentro do shopping. Provavelmente ele seja achado onde? Na livraria do shopping. Ah não, aquela pessoa ali gosta muito de comer. Então eu vou achar essa pessoa onde? Lá na praça de alimentação. É bem possível que eu encontre ela ali. Porque aquilo é o que interessa para ela. É o que realmente a atrai. E Paulo está dizendo assim, eu considerei todas essas coisas como perda para conhecer o meu Senhor e ser achado nele. Quando as pessoas quiserem me procurar, sabe onde elas vão me encontrar? No caráter. Escondido por trás da pessoa e do caráter de Jesus. Elas vão me encontrar ali. Isso não é maravilhoso, gente? Você ser encontrado em Cristo. Quando uma pessoa olha para você, ela vê quem através de você? Jesus. Ela não vê simplesmente o fissurado por livro ou por pesca. Isso é bom, não tem nada de errado nisso. Mas antes de mais nada, ela sabe que, em primeiro lugar, ela vai ver em você o caráter de Jesus. Você vai ser achado nele. É isso que Paulo queria. O que importa para mim é que quando me olharem, vejam em mim a figura de Jesus. Vejam o meu caráter ilustrando o dele. O meu comportamento refletindo aquilo tudo que agrada a ele. É ali que eu quero ser achado. Em Jesus. É isso que importa para mim. O restante, comparado a isso, não vale nada. Eu não vou perder meu tempo com essas coisas. Eu quero ser encontrado nele. E aqui ele está falando especificamente dessa questão da justiça, da justificação. O que importa para mim é quem ele é e o que ele fez por mim. E não o que eu posso fazer para merecê-lo, mas o que ele já fez pela graça para me receber. Não na minha justiça própria, que procede da lei, que esses caras tanto pregam aí fora, que você tem que fazer para ganhar. Não, eu já ganhei. Agora o que eu preciso, em obediência, é representar esse Senhor de maneira digna através da minha vida. Minha vida agora é uma oferta para mostrar quem já me resgatou. Mediante a fé. A justiça que procede de Deus, com base nessa fé. Na confiança que eu depositei nele, na entrega que eu fiz a ele. Para quê? Conhecer o poder da sua ressurreição. Nós falamos isso na ressurreição, não é só na Páscoa. O poder da ressurreição que atua em nós. Todos os dias. Porque ele está vivo. E é essa vida que nós temos nele que nos dá condição
de continuar seguindo, e nós vamos ver isso no próximo ponto, para uma direção, com foco, aguardando uma bendita esperança da glória, quando Ele vai nos receber lá e entregar esse prêmio. Nós não corremos para conseguir, nós corremos porque já conseguimos. Ele nos deu essa capacidade. Claro, nos conformar com Ele na comunhão dos seus sofrimentos, conformando com Ele na sua morte. Isso é um privilégio para o crente que o mundo não entende, jamais vai entender. Paulo falou, para essa turma que se perde, essa contabilidade aqui não bate, nunca vai bater. Isso é loucura, porque eles nunca vão achar que trocar isso pelo conhecimento de Jesus seja valioso. Mas para nós, o que alcançamos a salvação, isso é o poder de Deus. É isso que realmente vale. E agora, essa troca envolve perseguição, sofrimento, humilhação por causa de Jesus. E se vocês sofrem, Tiago fala isso por causa de Jesus, alegrem-se nisso. Considerem privilegiados por sofrer por causa de Jesus. E aí, no final, depois do vale, vem o monte. Depois do choro, vem a alegria. Depois da escuridão, vem a luz. Um dia, não haverá mais choro, mais humilhação, mais tristeza. Alcançaremos a ressurreição dentre os mortos. De alguma forma. E Deus decidiu que fosse assim. Isso é um privilégio, sofrer por causa de Jesus. Não eram as coisas más que mantinham Paulo longe de Jesus, eram coisas boas, legítimas. Mas Paulo, quando coloca isso na balança, ele fala, eu não vou me apegar a essas coisas. Isso para mim não vale nada comparado à decisão de conhecer e prosseguir conhecendo. Quando ele encontra Jesus, então ele percebe a futilidade dessas boas obras. E quão pecaminoso, né, eram as suas pretensões para essa justiça própria, baseada na lei ou na carne. Eu não confio nisso. Então, esse currículo, gente, eu quero parar nesse ponto aqui, com essa frase de Jim Elliot, não é tolo, famosa frase, né? Aquele que dá o que não pode conservar para ganhar o que não pode perder. O conhecimento de Cristo é muito mais do que informação. Paulo tinha mais informação que muita gente ali. Ele cresceu com informação, mas ele não estava falando de informação histórica. Ele estava falando de relacionamento, de intimidade. Essa palavra conhecer é a mesma palavra usada no seu original, lá no hebraico, para falar do relacionamento sexual homem e mulher. Conhecer o homem, conhecer uma mulher. Essa ideia de ter intimidade com. É disso que Paulo está falando. Isso para mim é o lucro. É isso que eu persigo. Na prática, então, essa semana, fale para uma pessoa que tem confiado muito na carne, ou até o contrário, se frustrado com as coisas que não tem conseguido, né? Faz e não dá resultado. Tem gente que se frustra porque está tentando e não consegue. A lei veio para mostrar isso, que quanto mais a gente tenta, pior fica. Né? Nós não vamos chegar até Deus, não vamos comover a Deus com as nossas obras. Tem gente frustrada porque já tentou de tudo para a sua salvação. Só não tentou o principal. Simplesmente se entregar. Confiar em Jesus. E deixar de confiar na carne, nos seus esforços, nos seus méritos. Porque não é assim que se alcança o céu. A obra já foi feita. A obra de Cristo na cruz. Então, pense em alguém. Ore por alguém que Deus vai te apresentar essa semana para você conversar com essa pessoa e dizer para ela, né, o quanto a escolha que você fez por Cristo mudou a sua vida. Quanto mudou. Para alguns, talvez a mudança foi radical, né, Sadal? De uma noite para o dia. Como foi também com o apóstolo Paulo. Mas não é todo mundo que é assim. A maioria não é assim. Um dia está levando a morte, no outro dia está levando a vida. A salvação também é como um sol que vai brilhando até chegar ao ponto máximo do dia e raiar claramente. Para muitos, para mim foi assim. Aos poucos. Você vai entendendo, aí cai a ficha. Aí brilha o sol. E tem gente que está frustrada. Ou ainda acreditando que pode fazer para ganhá-la. Fazer mais e mais. Confiar na carne, nas coisas. Mostre o quanto essa troca fez valer para você. Quanto confiar, escolher por Jesus fez a diferença. E não tem outra opção, irmãos. A gente quer ser muito cuidadoso até nos nossos pequenos grupos. Eu entendo isso.
falar uma linguagem acessível aos incrédulos, aqueles que não conhecem a Jesus, estão chegando, os visitantes e tal. Mas eu vou falar uma coisa para você e não tem como negar isso. Se você entregar sua vida para Jesus, envolve uma mudança. Não tem como chegar para Jesus e continuar na mesma. Jesus te recebe do jeito que você estiver. Pode ter certeza. Ninguém aqui é descartável. Ninguém aqui. Não importa como esteja a sua vida. Jesus, ele vai te receber do jeito que você estiver. Mas ele se recusa a deixá-lo da mesma forma. Se recusa. Conversão é mudança de rota. Salvação tem que trazer mudança. Não precisa ser desse jeito radical. Eu era tudo isso, agora não sou mais nada. Não, você vai, mas tem que ter mudança. Tem perda sim, tem perda sim. Você vai deixar coisas, sim. Não tem como ser salvo, se tornar um cristão e continuar tudo como era. Não tem, é impossível. Isso não é conversão. Mas você vai entender a beleza de fazer essa troca e o quanto tudo isso era lixo perto do conhecimento de Jesus. Segunda proteção é um novo vigor. Ele agora vai se apresentar na figura de um atleta aqui, que é alguém que está numa corrida. E de novo, ele não entrou nessa corrida para ganhar a salvação, ele já entrou porque ele é salvo. Nós vamos ver aqui um slide. O cidadão lá de Filipos, os que participavam, né, dos jogos lá gregos, só podia participar dos jogos quem era cidadão grego. Então ele não entrava na corrida para se tornar um cidadão, para ganhar cidadania. Ele entrava na corrida porque ele já era um cidadão atrás de um prêmio. Então não é a corrida, a caminhada, corrida cristã que comove a Deus para te dar a cidadania do céu. Você exatamente foi convocado para essa corrida porque você já faz parte do time. E agora você vai correr representando de maneira digna esse Senhor, correndo da melhor forma, mantendo o foco, prosseguindo para o alvo, porque você quer agradar aquele que te salvou. Você quer conquistar esse prêmio para ele, para devolver depois aos pés dele. Prossigo para o alvo. Essa é a palavra-chave. Não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, ele vai voltar a falar desse termo lá embaixo, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o qual eu também fui conquistado. Ou seja, eu já fui conquistado. Agora eu quero agradar esse que me conquistou. Eu quero representar de maneira digna. Eu quero correr o melhor que eu puder, mantendo o foco. Eu não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. E aí ele vai falar aqui, todos pois que somos perfeitos. Ué, mas espera aí, somos ou não somos? Né? Não que eu tenha obtido a perfeição, mas todos somos perfeitos. O que é isso? O termo perfeição aqui, jamais é algo que se refere a perfeição na sua plenitude, porque só Deus é totalmente perfeito, sem erro. Não é isso que Paulo está dizendo. Essa palavra aqui é usada para falar de maturidade, né? De plenitude. Aquela capacidade que Deus te deu, você vai usar ela totalmente para Ele. Os dons, os talentos, tudo que Ele te deu, né, você vai usar isso, né, com dignidade para representar bem esse que te concedeu tudo isso, esse que te deu a vida. Então, um dia nós vamos chegar lá no céu e seremos, né, plenos, não iguais a Deus nunca, mas dentro daquilo que Deus preparou, o 100% vai atingir lá na glorificação. Enquanto isso, Ele nos dá, pelo Espírito, capacidade de agradá-lo plenamente. E isso não é comparativo. Talvez o seu melhor ainda vai ser menos do que o melhor do quem está no seu lado, em termos de estatística, em termos de quantidade. Deus não está preocupado com quantidade. Falamos aqui de oferta. Ah, mas eu não posso dar o que o irmão ali dá. Mas Deus não está preocupado com quantidade. Ele quer o seu coração. Ele quer a plenitude da sua adoração. Se você está fazendo o seu melhor para Deus, isso é o que vale para Ele. Até porque alguém pode estar dando mais que você e ainda não está dando o seu melhor. Entende isso? O que Deus espera de você é que você dê o seu melhor. E é isso que Ele está dizendo. Eu estou prosseguindo para isso. E para chegar nesse ponto, eu foco. Uma coisa eu faço. Eu deixo as coisas que ficaram para trás. E eu avanço para esse propósito de conhecer a Cristo. Vamos ter esse sentimento. Se você ainda não está maduro a esse ponto, Deus continua correndo, continua perseverando, continua focando. Deus vai esclarecendo as coisas para você.
Ele vai ajudando você a entender que essa troca, ela de fato é excelente. Ela vale a pena, porque a gente faz a troca, porque alguém, de repente, falou que tem que fazer, mas eu estou correndo e olhando para as coisas que ficaram lá atrás. Ai, mas eu deixei aquilo, mas aquilo era tão gostoso, mas será que é mesmo esse negócio de igreja, de Deus, de pequeno grupo, de Jesus? Mas eu gostei daquilo ali, será que... Você não vai correr bem. Você vai tropeçar. E ele vai falar sobre isso. Mantenha o seu foco. Deus vai esclarecendo para você, ele vai te amadurecendo para você entender o quanto é precioso focar em conhecer a Jesus em comparação às coisas que você deixou para trás. Ele vai acrescentando para você à medida que você corre. Todavia, andamos de acordo com aquilo que nós já alcançamos. É estágios de maturidade. E isso aqui é movido pela obediência. Continue perseverando, obedecendo o Senhor. E cada passo, ele vai iluminando o próximo. E mostrando para você o valor que é continuar nessa carreira. Não olhe para trás. Muitas pessoas não têm o prazer da comunhão com Jesus porque continuam desfocadas. Olhando e desejando, querendo dividir a corrida entre o caminho até o conhecimento de Jesus e olhando para trás com a saudade das coisas da carne. E como eu falei, coisas que são até legítimas, mas que não pode desviar o nosso foco. Porque aí é um problema na nossa caminhada. Nós vamos tropeçar, nós vamos cair. E Paulo vai falar dessa turma. Infelizmente. De novo, nós não estamos aqui, o nosso alvo é Jesus. Nós não temos que ficar comparando com ninguém, mas as pessoas devem ser, eu tenho que ser exemplo para o meu irmão. E Paulo se apresenta assim: sejam meus imitadores. E observem o modelo daqueles que andam, segundo esse modelo que nós apresentamos. Mas infelizmente, gente, tem maus exemplos que estão na mesma corrida, se dizendo cidadãos como nós. Mas essas pessoas aí, elas são... E ele fala, eu falo isso com pesar, até chorando. Provavelmente ele conhecia essa galera. Talvez andou com alguns. Alguns começaram bem na corrida. Paulo fala em outros momentos. Vocês começaram, fala para os Gálatas, né? Vocês começaram bem. O que impediu vocês de continuar? Ele vai falar, tem gente, infelizmente, é assim. Esse tipo de pessoa. E eu vou dizer para vocês, até chorando, eles são inimigos da cruz. Por quê? O destino deles é a perdição. Eles nunca tiveram um encontro verdadeiro com Jesus, apesar de estarem na mesma caminhada que a gente. E sabe o que mais? Outra característica. Esse pessoal aqui, o Deus deles é o ventre. A palavra ventre aí é umbigo. Já viu aquele termo, a pessoa que só olha para o seu umbigo? O que é isso? A pessoa que só olha para o seu umbigo, né? Egoísta. Só pensa nela. É uma pessoa que ela só veio aqui para essa caminhada aqui porque ela quer saber o que ela vai ganhar com isso do ponto de vista humano da carne. Ela está correndo atrás, ainda que no meio do povo de Deus e da igreja de Jesus, de glória para si. Poder, nós vamos ver ali prestígio, posses. Ah, eu não era tão bom lá no mundo, eu vou ver se eu ganho um dinheirinho aqui no meio dos crentes, os bobão. Alguns vão de maneira determinada para isso, para tirar uma casquinha desse mundo, desse contexto evangélico. Deus conhece cada coração. A pessoa não está ali por causa de Jesus, para promover o reino de Cristo, mas o seu. Buscando, enquanto for coerente, enquanto for conveniente para ela estar recebendo bênçãos e coisas boas, no ambiente do corpo de Cristo, ela continua. Mas o dia que ela tiver que doar alguma coisa, que começar a cobrar dela alguma coisa a mais, de participar um pouco mais, como foi falado aqui, venha na escola bíblica, venha no pequeno grupo, não seja um crente esquenta-banco, Você tem que correr essa caminhada de maneira digna, representando, trazendo outros para Jesus. Estão me cobrando demais ali. Eu pensei que ali era uma igreja grande, que eu ia sentar, ninguém me incomodar. Agora me mandaram ir no pequeno grupo, cheguei lá, a primeira coisa que me fizeram é pedir para eu participar de tal coisa semana que vem, trazer uma dinâmica, trazer um pouco, e aí eu já não fui, já me ligaram porque eu não fui. Eu não gosto disso. Porque talvez só está pensando no seu, olhando para o seu umbigo. Não quer servir, não quer doar uma cesta básica.
não quer compartilhar uma palavra com ninguém. Isso é ser cristão? Isso é ser igreja? Paulo está dizendo, infelizmente, eu até chorando vou dizer, essa turma aí está perdida. Está perdida. E olha que escândalo, né? A glória deles está na sua infâmia. Ou seja, aquilo que é vergonhoso aos olhos de Deus, e às vezes até para algumas pessoas que nem são de Cristo, mas né, sabem que certas coisas é vergonhosa, essas pessoas se gloriam nisso. Elas têm prazer em fazer coisas que são vergonhosas. E muitas vezes estão se dizendo crente e fazendo coisas vergonhosas aí fora, escandalizando o nome de Jesus. Esse povo aí, cuidado com eles. Eles só se preocupam com as coisas terrenas. Eu falei sobre isso aqui, né? Nós não entramos na caminhada para ganhar a cidadania. Nós entramos porque nós já somos cidadãos. Né? Nós corremos a carreira cristã não para ganharmos o céu e a vida eterna. Nós corremos a carreira cristã porque nós já ganhamos. Porque já somos cidadãos. E agora temos que representar esse Senhor aí nessa corrida. Mantendo o foco. E essa é a ideia aqui. Tendo essa insatisfação divina de que eu não tô contente, eu prossigo. E ele vai dizer aqui, uma coisa eu faço. Isso aqui é uma declaração de foco. Uma coisa eu faço. O que ele vai fazer? Entregar-se totalmente a essa corrida. Os vencedores são aqueles que se concentram e fixam os olhos no alvo e não permitem que algo os distraia. Nenhuma dessas coisas que ficou para trás. Ele não olha para trás. E esse esquecendo-me, como em Hebreus Deus fala a respeito de Israel, né? Fazendo uma referência ao Antigo Testamento, dos seus pecados eu não me lembrarei. Essa palavra não me lembrarei é da ideia de um objeto que é jogado no fundo do mar e nunca mais é trazido à tona. Então não é que a gente esquece no sentido de que tem uma amnésia. Tem coisas que você fez lá atrás horríveis. Que você deve se envergonhar sim e se arrepender delas. Mas a ideia aqui é que Jesus te perdoou. Se você buscou em arrependimento, perdão, Ele te perdoou sim. Você é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram. Então, isso não deve ser trazido à tona para impedir e atrapalhar a sua corrida. Porque você não deve deixar o diabo nem ninguém te acusar. Porque você já entregou isso para Jesus e ficou lá, no fundo do mar. Jesus está dizendo, eu não me lembrarei dos seus pecados. Eu não vou trazer isso. Não é que Deus, você acha que Deus não se lembra? Ele esquece no sentido de que não tem memória? Não, a ideia, eu não vou trazer isso e jogar na tua cara. Isso é perdão. Muitas vezes eu vou perdoar alguém, eu não vou me esquecer do que ele fez. Mas eu decidi que nunca mais vou trazer isso para apresentar de novo diante dele. Isso é perdão. Ah, pastor, mas eu não consegui esquecer o que a pessoa fez. Eu não falei para você esquecer, eu falei para você não trazer mais à tona. E deixou lá atrás. Acabou, isso eu não trago mais. Então, esquecendo-me das coisas que para trás ficam é entendendo que Jesus já pagou isso lá na cruz e que agora Ele abriu um novo e um vivo caminho para eu seguir com foco, agradando Ele. Vá e não peques mais. Essa é a ideia. Essa é a ideia. E se pecar, nós temos um advogado. E se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E jogar isso para trás de novo. E continua a corrida. Porque tem gente que se acha indigna, e de fato isso é bom, eu sou indigno. Quem sou eu para servir a Jesus? Mas Ele mesmo me disse, né, que estaria comigo todos os dias. Ele mesmo me comissionou, vai e faça discípulos. Eu revestirei vocês com poder. Eu tenho toda a autoridade e eu estou concedendo a você. Você, miserável. É você mesmo. Vai, porque eu te amo e eu te escolhi para me representar. É você. Você não é o cara, não. Mas quando você for no meu poder, você vai fazer coisas grandiosas, maiores até do que as que eu fiz. Por quê? Eu vou com você. Esquece, deixa para trás. Continua avançando para o alvo. Eles só se preocupam com essas coisas. Eu resumindo aqui em 4 P's, né? Poder, prestígio, posses e prazeres. A gente falou, pode ser quantas centenas de coisas pode atrapalhar a nossa corrida. O que tem atrapalhado a sua? Como eu falei, a rede social, né? Até coisas até que podem confundir-se com pessoas, né? A família, né? Um casamento, um negócio, um emprego, né? Coisas que vão embaraçando a gente nessa corrida. E ele está dizendo,
São coisas até legítimas, mas que não devem impedir o foco de olhar para Jesus nessa caminhada. Na prática, então, busque a santidade por meio do reconhecimento, confissão e abandono daquele pecado que te embaraça, que te impede de prosseguir para o alvo. E eu tenho certeza que o Espírito Santo já mostrou para você que pecado é esse aí agora. Que você precisa confessar, reconhecer, confessar e deixar. Para ficar leve, tirar esse peso, para continuar firme nessa corrida. Que coisa é essa? Que pecado é esse que está atrapalhando você de prosseguir para o alvo? De representar Deus com dignidade nessa corrida. E para terminar, Paulo agora vai falar como um estrangeiro, né? Uma nova visão. Aquela visão, até foi falado aqui no curso do Haggai, né? Uma fotografia ideal que se espera do futuro. E Paulo olha para o futuro e ele vê uma fotografia maravilhosa do céu, da glória, da glorificação, sendo recebido no final, passando aquela fita, né? Quando o corredor chega, né? Pá, cheguei. Sendo recebido aqui com glórias. Toda aquela dificuldade e sofrimento da caminhada sendo retribuída aqui com uma transformação gloriosa. E um encontro com o nosso Deus. Para sempre. Sem dor, nunca mais. Sem humilhação, nunca mais. Trocando esse corpo de humilhação por um corpo igual ao dele, de glória. E é isso que ele espera, ele vai dizer. Eu espero. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele, o qual, ele transformará esse nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. É isso que nos aguarda. É isso que aguarda esse atleta. É isso que aguarda aquele que fez essa troca. Deixou para trás tudo aquilo que era lucro, considerou como perda para conhecer, para encontrar, ser achado nele, em Jesus. E por causa disso, foi capacitado para continuar firme numa carreira, numa corrida, dignificando, representando, de maneira excelente esse Senhor que te tirou lá das trevas, que te tirou todo esse peso e agora te espera lá na frente, na chegada, para te premiar. E esse é o prêmio, Sermos transformados de um corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Nós não corremos para ganhar, nós já ganhamos a salvação. Nós corremos para agradar, glorificar o nome do Senhor, representá-lo. E o prêmio é o quê? Chegaremos lá, encontraremos com Ele e seremos iguais nesse sentido. Nosso corpo de humilhação é igual ao corpo da glória dEle. Não iguais a Ele na essência, mas nunca mais teremos sofrimento, nunca mais teremos dor. E receberemos um bem-vindo, servo bom e fiel. Entra na alegria do teu Senhor, a alegria plena. Na prática, a nossa pátria, ela não é apenas o lugar para onde nós vamos. Um dia eu vou chegar. Não, é o local de nossa origem. Nós somos gerados de Deus. Então nós somos cidadãos dos céus aqui na terra. Filipos era uma colônia romana. O que é uma colônia? Uma miniatura. Essa é a ideia. O pessoal de Filipos, muitos militares aposentados iam para lá e tal, mas Filipos era assim, um lugar que era igualzinho Roma. Eles falavam igual aos romanos, vestiam igual aos romanos. A cultura daquela cidade era a cultura igualzinha de Roma. Então você olhava Filipos, você via Roma, porque era uma colônia romana. E aí Paulo está pegando essa ideia de a nossa cidadania está nos céus para mostrar o quê? Que assim como Filipos era uma colônia romana, a igreja ela deve ser uma colônia do céu aqui na terra. E eu não estou me referindo a tipo de roupa que você tem que usar. Não estou me referindo a denominação A ou B. Estou me referindo a ser igual a Jesus. Parecidos com Cristo. Pequenos cristos aqui, levando a luz para esse mundo em trevas. É isso. Somos cidadãos dos céus. Nossa pátria não está nessa terra.
Mas enquanto estamos aqui, representamos essa colônia celestial aqui na terra, nessa corrida. Finalmente, escolha alguém. Diante dessa esperança gloriosa que nós temos em Cristo, dessa promessa maravilhosa de que um dia nós vamos encontrar com Ele e Ele vai transformar esse corpo de humilhação igual ao seu corpo de glória e submeter todas as coisas à sua autoridade, e nós estaremos reinando com Ele para sempre. Isso é maravilhoso. A corrida é dura, mas olha o que nos aguarda, gente. Olha que troca maravilhosa que nós fizemos, pela graça de Deus. Talvez exista alguém que você conheça que esteja desanimado, porque não está conseguindo ter essa nova visão. Não conseguiu ainda fazer essa fotografia do que lhe espera por conta dessa caminhada. Está sofrida, está difícil. Ele está pensando até em desistir, em olhar para trás. E Deus vai usar você para trazer de volta para Ele essa esperança, essa maravilhosa esperança da glorificação. E falar: querido, força, levanta, vamos lá. Continue firme, olha o que nos espera. O Senhor é maravilhoso, o que Ele prometeu Ele vai cumprir. Eu sei que está difícil, eu sei que é humilhante às vezes aqui, vai ser muito sofrido. Seguir Jesus não é fácil, é tomar a sua cruz, é morte. Morte do ego. Mas algo maravilhoso nos espera. E Jesus falou que estaria conosco, Ele está com você. Ele quer dar para você essa esperança já hoje. Essa nova visão hoje. Porque um dia Ele te fez entender que há um novo valor na vida. Não são essas coisas. O valor é conhecê-lo. Ele te deu o Espírito para te dar um novo vigor, para continuar firme na caminhada. E agora Ele quer te dar essa nova visão do que te espera lá na frente. Novos valores, novo vigor e nova visão são os protetores para que essas coisas não roubem a nossa alegria em Jesus. E aqui em Novos Valores Ele fala de salvação. Está falando da salvação. Novo vigor está falando da santidade, a santificação. De novo, não corremos para ganhar, já ganhamos. Corremos para glorificar esse Deus, honrá-lo por meio da santidade, representá-lo dignamente. E finalmente a nova visão está atrelada à glorificação, aquilo que nos aguarda, o prêmio da soberana vocação. É isso, cada vez mais parecidos com Ele.